Rádio Itapuã, 87,9 FM, apresentando o programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida. Nós temos agora um espaço com a enfermeira Salete Vanck. Dicas de saúde, Salete. Vamos lá com as dicas de saúde. E a gente pensa muito, nós como donas de casa, né, responsável pela organização do lar, a gente tem que estar pronto para qualquer evento. Inclusive, estar pronto também para a gente organizar uma farmácia caseira. Então, é isso que eu venho trazer para vocês hoje. Como é que a gente pode fazer uma farmacinha caseira bem organizadinha, algumas dicas simples. A primeira dica que eu tenho para dar para como formar uma farmácia caseira é que ela não pode estar acessível às crianças. Olha só. Ela não pode estar acessível com as crianças. Importante isso aí. Ela não pode estar acessível para as crianças, então não pode ser num lugar baixo, numa prateleira baixa. Ela também não deve estar num lugar úmido e que pegue sol. Então, nem sempre o banheiro é o melhor local de uma farmácia caseira. Tá? Eu acredito que o quarto do casal é um local adequado para uma farmácia caseira. E quando a gente faz essa farmacinha caseira, que tem que estar longe das crianças, longe da umidade, longe do sol, a gente tem que comunicar aos adultos aonde que está essa farmácia caseira. Ela tem que estar num lugar acessível e conhecido das outras pessoas. Certo. Então, a gente pode fazer pequenas, comprar essas caixinhas de plástico, pode até ser reaproveitado de caixas plásticas de sorvete, que é um tamanho bom, a gente higienizar bem, secar bem elas, e numa delas colocar, por exemplo, gases esterilizadas, ataduras, um pouquinho de algodão. O algodão nem sempre é o melhor recurso para a gente usar num ferimento, porque quando a gente vai lavar com algodão, fica os fiapinhos, os resquícios do algodão, melhor sempre usar gase esterilizada. Tá? Então, numa caixinha, a gente tem esse material seco. Seco. Sim. Então, gaze, ataduras, né? Esparadrapo, né? Compressas, esparadrapo. Hoje a gente já não fala tanto em esparadrapo, acho que nem se usa muito nessa não área. Se consegue nem comprar com muita facilidade. Se usa micropore. Micropore. É mais adequado, né? Mais adequado, menos agressivo para a pele. Então, a primeira caixinha. A segunda caixinha, a gente vai deixar com sorinho que a gente compra na farmácia. Não compre um soro grande, compre um soro pequeno. Sorinho, a gente deixa... Muitas pessoas falam em água oxigenada. Eu não sou muito a favor da água oxigenada. Eu gosto mesmo de lavar qualquer ferimento com soro, principalmente se for olho, alguma coisa assim, ou então com água potável abundante. Já se tem estudos que a água potável abundante ela tem o mesmo valor que o soro para a higiene de algum ferimento. E quando a gente fala em ferimento caseiro, a gente sempre está falando em ferimentos leves, né? Um arranhão, um corte, nem que seja um corte com uma faca, né? A gente bota embaixo d'água, lava, porque além de lavar o soro e a água, eles também ajudam a fazer a hemostasia, quer dizer, parar de sangrar, estancar o sangue. Faz uma parada no sangramento. Uma parada no sangramento. Olha, isso é importante. Então, isso é a segunda caixinha. E a última caixinha com os medicamentos em si. Então, a gente sempre vai pensar num analgésico e num antitérmico. E antes, retrocede, na segunda caixinha onde tem o soro caseiro, a gente tem que ter termômetro, viu? O termômetro é importante. Termômetro é importante. A gente tem que ter um termômetro em casa. Não vou falar nas particularidades, quem tem diabetes tem que ter aparelho de medição de HGT, vamos ficar no básico, tá? Então tem que ter um termômetro também. E na terceira caixinha, onde estão os medicamentos, a gente tem que ter um medicamento contra dor
e contra a febre, analgésico e antitérmico. E aí a gente sempre pensa naquele que não tem perigo de ter para as pessoas que sejam alérgicas. Tá? Então a gente opta por paracetamol. Opta num primeiro momento, porque inclusive ele não induz ao sangramento. Ah, tá certo. Tá? Então a gente cuida com o AS. O AS induz ao sangramento. Tá? Então a gente tem que ter paracetamol, tanto comprimidos como em gotas, se tiver criança em casa. Se tiver criança em casa, o paracetamol é usado 1 gota por quilo de peso. Existem outros antitérmicos e analgésicos de maior eficácia, como a dipirona, mas cuidado, a dipirona ou a pessoa pode ser alérgica, ou se a pessoa tem pressão baixa, reduz mais ainda a pressão. Reduz mais a pressão. Olha aí. Tá então, a gente fica no paracetamol. Outra coisa importante da gente ter em casa é um sal de reidratação oral para diarreia. Para diarreia. A gente compra na farmácia sal de Como é que faz essa mistura, Salete? A mistura é um sachê do sal de reidratação oral para 1 litro d'água. Para 1 litro d'água. E a gente fornece em poucas quantidades, de 20 em 20 minutos. De 20 em 20 minutos. Ou cada vez que a pessoa tem um episódio de vômito ou diarreia, fornece algumas colheradas, umas 5 colheradas, na medida que a pessoa suporte do sal de reidratação oral. O sal de reidratação oral, ele serve justamente para a pessoa não desidratar, que a desidratação leva a outros problemas. Pressão baixa, perda da consciência, né? Então, a gente não quer que a pessoa desidrate. Isso serve para a criança, isso serve para o adulto, isso serve para o idoso também. E as duas extremidades da vida é que a gente tem que ter mais preocupação com a criança e com o idoso, que desidratam com muita facilidade. Inclusive porque o idoso já não pede água, ele já não tem sede. O mecanismo de sede do idoso, ele está comprometido, está avariado. Então, normalmente, o idoso não pede água. Então, ele já tem um início de desidratação ali com ele. Se ele tem uma diarreia ou vômito, a desidratação ocorre de maneira mais aguda, mais abrupta, e ele pode vir a ter uma hipotensão importante, perda de consciência, tudo por causa do líquido no corpo. A água, como é importante nessa Como é importante. E no idoso ele tem dificuldade, então, de assimilar a sede, assim, sabe? De ter noção que que está faltando água no corpo. Ele não tem essa noção. Então, por isso que do idoso a gente oferece água, oferece suco, oferece chá, sem ele pedir. Toma mais um chazinho. Eu não estou com vontade. Toma só um pouquinho. Então, pouca quantidade, mas com frequência. Certo. Então. E outra coisa que a gente pode ter da nossa última, na nossa farmacinha caseira, eu gosto muito do carvão. Do carvão. Carvão mineral. Ele também serve para diarreia. O Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, inclusive, indica quando a gente toma alguma substância tóxica, tá? Mas, claro, a gente tem a farmacinha caseira para um primeiro momento, mas depois a gente tem que recorrer, se não resolve o problema, recorrer a uma instituição de saúde, a uma emergência hospitalar. Isso é um primeiro momento. Uma instituição médica, se as coisas não se resolvem nessa Não se resolve. Estou com dor de cabeça. E não quando é um ferimento mais grave também? Estou sempre, fazer a compressão, a hemostasia e correr. Tá certo. E a gente pode ter também na farmacinha caseira, aí na geladeira, a bolsinha de gelo. Que ela ajuda para contusões, para batidas e para sangramentos também. O que não pode ter na farmacinha caseira? Antibiótico, colírio com mais de 15 dias, colírio que ele perde ação. Perde a validade. Esses prednisolona, esses líquidos que a gente usa para criança, que a gente usa, não termina de usar todo o frasco, eles não devem ser guardados.
Certo. Cuidado, essas coisas a gente não pode ter nem guardar, tá? Perde a validade, faz mal. Então, a nossa farmácia caseira é reduzida. Tá certo. Ela é reduzida, pode ter como colírio o lavóleo, se tem alguma coisa, entrou, mas depois tem que recorrer ao médico. Tá Tá? certo. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso aí. Dicas de saúde para uso doméstico, aí a nossa farmácia Numa doméstica. emergência. É uma emergência que a gente tem que ter sempre, né? Até quando viaja é importante ter um kitzinho desse. Isso, né? o band-aid, desculpa, Importante. querido amigo, o band-aid a gente Band-aid, pode usar, é importante, tá? O Importante band-aid ali. para um ferimento, a gente usa, é isso aí. Então, tá? cá, dicas de saúde, então, com a enfermeira Salete Vanck. Rádio Itapuã, 87,9 FM, o seu canal comunitário.